E aí, tudo bem? Joia? Bora comigo? Assunto agora do nosso vídeo, bora estudar sobre os números negativos. Números negativos. Ele vai apresentar o número, mas antes do número, um sinalzinho que a gente fala menos, mas não pode falar menos, é número negativo. Bora conhecer os números negativos? Bora ver como é que nós vamos resolver esses probleminhas fáceis demais e muito prático para a gente entender? Bora lá! Já estou abrindo aqui a tela para a gente começar a fazer leitura e entender. Tudo que você está vendo neste vídeo agora, a partir de agora, eu já passei para você os prints e você automaticamente já copiou no caderno, já organizou sua vida aí. Matemática, professor Nilson Vaz, vai ter o meu rostinho do lado direito, ou às vezes do lado esquerdo eu vou colocar aqui para a gente fazer uma troca de conhecimento, interação na nossa aula que chama o quê? Chama número negativo. Maravilha, assunto legal de entender, assunto prático e muito bom. Bora para a aula, primeira tela no ar. Solta a primeira tela, meu irmão. Números negativos ou números inteiros. Onde encontramos os números negativos? Aonde? Por aí? Nós sabemos de toda uma história de matemática que os números negativos precisaram ser inventados porque anteriormente não estava dando conta de mais de algumas situações. Por exemplo, você vai somando dinheiro e acumulando 20 mais 30 mais 50, tudo bem? Número positivo. Você empresta 20 para uma pessoa, 50 menos 20, 30. Você empresta 30 para a pessoa, 30 menos 30, zero. Você precisa pegar emprestado, você não tem R$ 1. Você quer pegar emprestado 20 reais? Então o 20 vai acompanhar de um sinal negativo dizendo que aquilo é um dinheiro seu, porém aquele dinheiro você está devendo. É uma dívida. E outras situações. Bora conhecer aqui neste vídeo. Você já sabe que os números naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, os números que não têm sinal negativo antes dele, muitas vezes não tem nem sinal de mais antes, tá? Vamos colocar o apontador aqui. Olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5 surgiram pela necessidade de contar. Sabe também que as frações e os números decimais foram criados para representar certas quantidades não inteiras, muito presentes nos problemas de medidas. 3 quartos, por exemplo, eu sei que gatos, um exemplo, gato dorme 2/3 de um dia. Sabia? Quem cria gatos, assim como eu, só lá em casa eu tenho hoje 3 gatos. Um da minha filha, um gato meu, e um gato que chegou, foi ficando e agora é nosso. É o amarelão, é o preto e a branquinha. Eles dormem 2/3 de hora por dia. Se você pegar 24, dividir em 3 partes, você tem 8 horas. Eles dormem então quantas horas por dia? 8 mais 8, 16. E isso é número fracionário. Aqui falou em número de fração, só para a gente lembrar. E os números negativos? Eles vieram para representar situações que tipo? Tipo o seguinte, 3 tira 5. Quanto dá? Que provavelmente surgiram com o desenvolvimento do comércio e o aparecimento das dívidas dos prejuízos. Exemplo, você tem 3 e tira 5, você vai ficar devendo 2. Você vai ver isso com calma ainda. Vamos simular algumas situações com cálculos onde só é possível com a utilização do sinal negativo, o menos em aqui. Primeira situação é a situação comum que você já faz direto. 9 tira 5, 4. 25 tira 9, 16. 35 tira 10, 25. 100 tira 10, 90. Até aí tudo bem. Olha os números aqui amarelo, ó. Normal. Observação. Os cálculos acima são possíveis no conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, assim são infinitos. 3 pontinhos significa infinito. Estou de olho em você, hein? 3 pontinhos, infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinito é número natural. Veja o segundo quadro, o quadro de uma coloração aí mais marronzado aí, escuro.
Veja bem, primeira situação, situação A. Da segunda situação aqui, o primeiro exemplo, exemplo A. 5 negativo 7. Resultado 2 negativo. Você não pode tirar um número maior de um menor. Se você for tirar um número maior de um menor, 5 balinhas para 7 pessoas. Não dá certo. Você vai ter que usar os números o quê? Números negativos. Veja bem, 5 tira 7, 2 negativo. 5 tira 9, 4 negativo. 15 tira 20, 5 negativo. De 15 você tira 20. De 15 você tira 15. Mas fica faltando quanto? Olha aqui, 5. De 5 você tira 7. Tem como tirar 7 aqui? Não tem, porque falta o quê? 2. Tá vendo 2 negativo aqui, ó? Negativo é falta, é prejuízo, é dívida, é um dinheiro que você não tem. Veja, 20 você tira 30. Você tem 20. Você dá 20, mas fica faltando 10. 10 negativo. Veja o exemplo que eu escrevi para você aqui, ó. Os cálculos acima não são possíveis no conjunto dos números naturais, porque possuem um sinal de negativo. Deixa eu aproveitar aqui no ar para a gente corrigir aqui esse slide que não ficou legal, tem um não ali, deixa eu fazer a correção dessa tela para você ver, ó. Os cálculos acima não são possíveis no conjunto dos números naturais, porque precisam de utilização do sinal de negativo. O sinal de negativo indica então uma negação. Veja que eu corrigi para ficar mais correto, para a gente continuar o nosso estudo. Olha, os cálculos não são possíveis no conjunto dos números naturais, nesse conjunto aqui, porque possui o sinal de negativo. 5 tira 7 dá menos 2. Se fosse 7 tirasse 5, dava certo. Olha aqui, ó, 5 tira 9, menos 4. 25 tira 9, 16. 9 tira 5, 4. Entendeu? Vamos continuar o nosso raciocínio, preste bastante atenção para você entender esse assunto, entender esse conteúdo. É um conteúdo maravilhoso, prático, porém exige que você fique focado nele. Vamos examinar outra situação comum nos dias de hoje. Vamos simular aqui uma situação que a gente vê nos dias de hoje, como que acontece essa situação, né? Vou pôr meu rostinho de cá, está estrovando. Deixa aqui mesmo. Vamos lá. Quem tem cheque especial tem crédito no banco. Pode dar o cheque com um valor a mais do que ele tem no banco. Se ele tem 1.000 no banco, ele pode dar cheque até 1.000. Pode, mas ele pode dar cheque maior do que 1.000. O que faltar, o banco completa para ele. Porém, coloca lá na conta dele que ele fica devendo a quantidade. Se ele tem 1.000, deu um cheque de 1.500, o banco vai pagar o 1.500 para a pessoa que for descontar o cheque. Porém, R$ 500 fica devendo o dono da conta e tem que pagar para o banco. Certinho? Quem tem cheque especial pode gastar mais do que possui na sua conta. Estou lendo aqui. Até um certo limite que o banco dá. Uma pessoa, por exemplo, tem R$ 100 na conta e faz uma retirada de 120. O que acontece? Ó, a pessoa só tem 100, mas fez um cheque de 120. Será que o banco não vai pagar o cheque? Vai pagar sim, porque a pessoa tem limite. Vai pagar 120 bonitinho, sem falar para ninguém que não tem o dinheiro no banco. Só vai falar para o dono. O dono vai ficar devendo R$ 20 para o banco. Depois ele paga com juro, claro. Situações. O resultado da subtração 100 menos 120 não é um número natural. Usaremos o número negativo, negativo 20 menos 20, para representar o saldo dessa pessoa após a retirada de R$ 100 do banco. Eu tenho 100, retirou, não somou, retirou 120. Ficou quanto? Ficou 20 negativo. Como ler isso aqui, Nilcinho? 20 negativo. Você vai fazer várias atividades desse jeito para você treinar. Não reclama não, várias atividades. O sinal de menos, que a gente falava menos, não vamos falar menos mais, significa que ele deve R$ 20 ao banco. Você já deve ter visto números negativos em outras situações. Tenho certeza que você já viu isso. Olha só essa tabelinha. Olha só a tabelinha, por exemplo.
Aqui registra temperatura, calor e frio. Vamos para a cidade de Amsterdã. Lá está 5 graus positivo. 5 graus positivo que eu leio. Em Chicago, 4 graus negativo. Lá já está gelo. Aqui em Amsterdã está muito frio, mas Chicago está mais frio ainda. Está abaixo de zero. Amsterdã está 5 graus. Não tá ainda na parte de gelo, não é? Tá frio, mas agora 4, aí já tá gelo, já tem gelo por cima das plantas e da estrada tem gelo. Nova York, 1 negativo. Assunção, 3 negativo. Lima, no Peru, 2 negativo. E em Paris, 4 positivo. Perguntar para você onde está mais quente. Está mais quente em Amsterdã, que é 5, e Paris, que é 4. E aonde está mais frio, mais aqui, ó, o maior do negativo, é o 4, é o Chicago. Está 4 graus negativo. Negativo é abaixo de zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5 para cima do zero. Para baixo de zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, infinito também. Tanto para cima do zero como para baixo é infinito. Hoje, Arizona teve 35 graus positivo, muito quente. A maior temperatura foi 35 graus positivo. Hoje é setembro. Estamos aí com meado de setembro, dia 20 de setembro. Amanhã, 21, 22, começa a primavera. E logo nessa semana deve chover. Próxima tela. Usamos o negativo para registrar também profundidade abaixo do nível do mar. Veja essa lista aqui, ó. O mar está aqui, olha a água do mar. Tá vendo a água do mar aqui? Onde o barco está navegando, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então tá, ok? Nível do mar, 0 graus. Abaixo do nível do mar, tem um submarino aqui, está a 2.000 negativo. É a profundidade, tá? Profundidade, ó. Aqui é a altura, aqui é a profundidade. Veja aqui um exemplo do Monte Everest na Cordilheira do Himalaia. O Monte Everest, gente, tem 8.848 metros de altura em relação ao nível do mar. 8.848 metros. Olha a altura do topo dele. Aqui já é neve. Acima de 3.000 metros começa a ter neve, tá? Porque o ar é mais rarefeito, venta bastante e é bem frio. Esquema apenas comparativo entre os pontos mais altos e o mais baixo do relevo terrestre. O ponto mais profundo da superfície oceânica, a Challenger Deep, intitulada O Maior Abismo da Terra, tem 11.000 metros de profundidade. A parte que tem a maior profundidade é 11.000 metros. Veja, negativo, porque está abaixo de zero. A gente coloca nível do mar, praia, 0. Abaixo começa a contar negativo. 1, 2, tal, 2.000, 4.000, 6.000 e assim vai. Acima do zero, a gente começa a contar positivo. Arizona, nós temos uma altitude. Estamos acima do nível do mar, com 670 a 800 metros de altitude. Você vai ver na geografia. Vamos ler esse quadrinho? Embora haja registros muito antigos de problemas envolvendo números negativos, em um livro escrito na China em 206 a.C. e 220 d.C., por exemplo, os números negativos só passaram a ser aceitos e usados como números por volta do século XVI. Tá? Mais um exemplo didático aí, associa-se o nível do mar à altitude 0. Profundidades abaixo do nível do mar são indicadas por números negativos, número com sinal. Somente texto para a gente entender. Mais um exemplo legal que eu escrevi para vocês aí, fiz questão de dar uma explicaçãozinha. Vamos lá, vamos começar aqui. Notação e símbolo dos números positivos e dos números negativos. Números positivos são aqueles que apresentam desacompanhados de sinal negativo. Podem vir com o sinal de mais, tá vendo aqui? Positivo, ou sem o sinal. Mesmo assim é positivo. Veja exemplos. Mais 5 ou 5. Lemos 5 positivo. Mais 98 ou 98. Lemos 98 positivo. Agora vamos para o exemplo do número negativo. Números negativos.
são aqueles que apresentam acompanhados com o sinal de menos negativo. O positivo, ele vem o quê? Desacompanhado de sinal de menos. E vem com o sinal de mais aqui atrás ou sem. O negativo tem que vir com o sinal sempre para dizer que é negativo. Se não tiver sinal aqui, ele é automaticamente positivo. Então, números negativos são aqueles que apresentam acompanhados com o sinal menos negativo. Veja exemplos. Menos 8, lemos o quê? 8 negativo. Menos 5, lemos o quê? 5 negativo. Lembrando que você pode voltar esse vídeo quantas vezes você quiser, tá? Para você ver esse conteúdo mais uma vez e você aprender com maior facilidade, entender o nosso estudo. Bora para mais alguns exemplos, ó. Portanto, conhecemos os números positivos, que podem vir ou não acompanhados do sinal de mais. Mais 2 ou simplesmente 2. 2 positivo ou 2. 34 positivo ou 34. 478 positivo ou 474. 61,7 positivo ou 61,7. 5,6 positivo ou 5,6. A fração 7 oitavos positiva ou 7 oitavos. A fração 13/19 positivo ou 13/19, etc. E os números negativos que são precedidos, que vêm antes com o sinal de negativo, por exemplo. 5 negativo, 67 negativo, 8,23 negativo e a fração 5 nonos negativo. Gostou? Pergunta para quem for mais esperto ganha um doce. O número 0 é positivo ou negativo? O número 0 você vai colocar um sinalzinho de mais ou de menos antes. Tempo 5 segundos. Quem falou positivo, errou. Quem falou negativo, errou. O 0 é o quê? Neutro. O 0 não é nem positivo nem negativo. Próxima tela, vamos comparar os números agora. É importante saber comparar números. Dentre dois números, qual é o menor? Em certo dia de inverno, o jornal publicou as temperaturas mínimas em algumas cidades do sul do Brasil. A cidade de São Joaquim foi a que registrou a temperatura mais baixa nesse dia, uma temperatura de 3 graus negativos Celsius. É menor do que uma temperatura de menos ou 1 negativo grau Celsius. E as duas temperaturas negativas são menores do que a temperatura 0 graus Celsius em Curitiba e do que a temperatura positiva de 4 graus Celsius em Porto Alegre. Veja bem, Curitiba, 0 graus Celsius. Tempo está chuvoso, temperatura 0 graus Celsius. Gente, 0, neutro. Está no ponto certo. Acima, positivo, com sinalzinho de mais. Abaixo de 0, negativo, com sinalzinho de menos. São Joaquim, está nublado e está 3 negativo. Está aqui. Porto Alegre, o tempo está claro e a temperatura está 4 graus. Está acima do 0. Está bem mais quente do que a temperatura que está aqui, ó. Pensa na temperatura. Gramado, enquanto aqui São Joaquim está 3, Gramado está 1, está mais para cima. Comece a pensar nisso, que é o próximo assunto nosso de outro vídeo, tá? E é a reta numérica para você aprender melhor. Por enquanto é só didaticamente para você compreender, ok? Olha só. Pensando nas temperaturas, fica mais fácil comparar números positivos e negativos. Vamos relembrar uma coisa. O sinalzinho aqui voltado para a sua esquerda é chamado maior. O sinalzinho virado para a sua direita, ele é chamado menor. Vamos ler isso aqui? 8 maior que 5. 5 menor que 8. Veja que o maior aqui, a abertura está para o 8. Aonde a abertura está colocada, ele é maior. Está vendo aqui? Olha, ele é maior para lá. Aqui para cá ele é maior. Essa abertura é maior. Se você tiver de cá, fala menor. E aqui você fala maior. 3 negativo é menor que 4. Claro, está fazendo muito mais frio aqui, gente. Muito menor. 3 negativo menor que 0. E 3 negativo menor que menos 1. Ou 1 negativo. 3 negativo menor que 1 negativo.
Eu coloquei uma temperatura aqui para a gente ter uma noçãozinha. O zero aqui está no ponto certo. Ponto, né? Zerou, começou tudo. Acima do zero, 5 positivo, 10, 15, está vindo de 5 em 5. Sem sinal, mas é positivo. Abaixo de zero, 5 negativo, 10 negativo, e aí vai. Essa é uma temperatura que a gente fez aí, só para a gente ter um pouco de base aí do nosso estudinho aí. Nós estamos estudando aí, estudinho não, né? Estamos estudando aí algumas coisinhas e estamos fazendo então aí o nosso esquema antigo. Vamos lá. Você e seus colegas vão dizer qual o menor número. Qual o menor número? 6 negativo ou 0? Qual o menor? 1,2 negativo ou 4 positivo? Qual o menor? 2 negativo ou 8 negativo? Qual o menor? Meio positivo ou 20 negativo? Pensa nessa sequência aqui, dessa reta aqui, ó, desse termômetro de temperatura, que você vai saber. Olha qual que é menor aqui, o 6 negativo ou o 0? O 0 está aqui. Aonde está o 6 negativo? Aqui para cima ou para baixo? Se tiver para baixo, quanto mais longe tiver do 0, menor ele é. Então o 6 negativo ele é menor que 0. Faça aí, depois eu quero ver a resposta. Bom? Vamos fazer mais algumas comparações e acabar o vídeo, né? Comparação 1, ó. Os números mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e mais 6, não fala mais, é 1 positivo, 1, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo, 5 positivo, 6 positivo, ou simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, são números inteiros positivos. Já os números 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo, 5 negativo, 6 negativo, são números inteiros negativos. Tá? A junção dos dois, se você unir os positivos com os negativos, você forma a reta numérica. O que é a reta numérica? É o nosso próximo assunto. Nosso próximo assunto. A reta numérica contém os negativos, o zero e os positivos. Então, vamos ter que fazer várias atividades primeiro para depois estudar isso aí. A gente vai fazer, tá bom? Outro exemplo para terminar o vídeo, agora vai acabar. Veja outros exemplos de números inteiros. 134 negativo, 134 negativo, 10 negativo, 7 negativo, 75 positivo, 1237 positivo, 768, 1905 positivo. Na sequência dos inteiros, o antecessor de menos 4 está antes dele, ou de 4 negativo, é o 5 negativo. O sucessor de 4 negativo é o 3 negativo, porque tem 0 negativo, 0 aliás neutro, desculpa, 0 neutro, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo. O que está depois do 4 negativo, o sucessor de 4 negativo, 3 negativo, 3 negativo, 4 negativo. O que está antes de 4 negativo, ó, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo, 5 negativo, tá antes. O antecessor de 1 negativo, 2. O sucessor de 1 negativo, olha, 5 negativo, 4 negativo, 3 negativo, 2 negativo, 1 negativo, 0. E assim por diante. O 0, 1, 2, 3, 4, 5 são números naturais? São. Os números naturais são números inteiros? São. A gente vai ver na nossa próxima aula. O sucessor de 99 negativo é o 98. Sucessor de 99 negativo é o 98. Ó, sucedendo. Bem, para encerrar o vídeo, vamos agora para o caderno fazer exercício de treinamento. Próximo assunto é reta numérica. Tá entendido? Conseguiu compreender? Bora resolver só um probleminha para você aqui? Deixa eu copiar aqui para a gente fazer então, juntamente. Para a gente resolver, para deixar para você já a resposta. Tá bom? Eu vou fazer aqui finalizar. Vou pegar essa atividade aqui. Vou resolver com vocês agora, ao vivo, aqui no vídeo. A gente vai resolver e eu vou revelar o exercício, a resposta correta, em uma tela especial para você. Vou abrir uma tela e a gente vai fazer
essa resolução aqui, para a gente entender melhor o nosso probleminha, para ver se você vai dar conta de responder o que eu estou falando aqui com você neste momento, dando a resposta dessa questão que nós estamos estudando aqui. Vamos lá, deixa eu puxar aqui para cima. Ok, vamos revelar aqui a primeira. 6 negativo ou 0? Qual que é menor? Qual é menor? 6 negativo ou 0? O 0, gente, é o maior. É o 6 negativo que é o número menor. Tá bom? Outro, 1,2 ou 4? Qual está positivo aqui? O 4 ou o 1,2? Olha aqui que 1,2 é negativo. 1,2 negativo ou 4? O 1,2 é o menor, gente. Está negativo? Olha lá a resposta. 1,2 é menor. Para você copiar no caderno depois esse quadrinho aqui. 2, número negativo. O 8, o 2 negativo ou 8? Pensa aqui, ó. 0, 0, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo, 5 negativo. Qual está maior do 0, hein? O 1 ou o 8? O 8, né? O 8. Então o 8 é menor. Veja agora o que acontece, ó. 0,5, ou seja, meio. Meio positivo ou 20 negativo? É claro que é o 20 negativo. Não esqueça, qualquer número negativo, ele vai ser sempre menor do que qualquer número positivo. Não esqueça isso. Um abraço para você. Copie isso no caderno com as respostas já, tá bom? Deixa para você lembrar. Um abraço, a gente volta agora com reta numérica e trabalhando também os números inteiros. Abraço fraternal do professor Nilcinho Vaz e até o nosso próximo vídeo.